Sampaio Corrêa realiza treinamento final na tarde de hoje no campo do Aruco, lá no Paraná, onde amanhã vai encarar o Maringá pela primeira fase da Copa do Brasil. O time tricolor recebeu o Rony. O Godoy já treinou normalmente. Tá animado? Olá, torcida! Seja muito bem-vinda aqui ao nosso canal Lécio Costa Narrador. Inscreva-se, acione o sininho para as notificações. Seu like é importante, compartilhe e faça os seus comentários aqui para a gente bater um papo no Fala Galera. O Sampaio Corrêa em Maringá desde a segunda-feira. Segunda-feira foi de folga, na terça-feira o time já fez o trabalho de reconhecimento lá do gramado Willie Davids. Sampaio Corrêa Futebol Clube treinou no campo de jogo. Isso é muito importante para que tenha um pouquinho mais de conhecimento. Sampaio Corrêa aí trabalhando, dá para você ver aí o gramado. Então o time fazendo ali algum trabalho de posicionamento, de marcação, o técnico Felipe Conceição acompanhando juntamente com o seu auxiliar. Enfim, galera, o Sampaio Corrêa já trabalhou no campo de jogo. Não foi o coletivo de Sampaio, tanto é que você vê aí que tem um integrante da comissão técnica no campo de jogo. Mas foi um trabalho específico que o Sampaio Corrêa acabou fazendo com alguns jogadores. E o time realizou então o seu trabalho, pelo menos o que a gente está olhando daqui, né? Que a gente está olhando daqui a princípio, a nossa percepção. Depois então deve ter sim realizado um trabalho mais apurado com bola, o Conceição. Claro que eles não informam a gente fica aqui especulando aquilo que é feito no Sampaio Corrêa. Mas o certo é que o time está inteiro para o jogo. Todos aqueles que o Felipe Conceição deseja para colocar em campo, ele tem à disposição. O que ele vai colocar em campo, a gente imagina. Mas o Godoy já está pronto. O Rony, recuperado, viajou. Ele tem aí suas opções para colocar em campo. O Rony participa do treinamento, o final que será realizado ainda hoje. Então é o Sampaio Corrêa Futebol Clube que vai colocar em campo a sua força máxima na visão do técnico Felipe Conceição. Sim, porque ele que trabalha o time, ele trabalhou e tem a equipe na mão. O jogo não é fácil, o jogo é muito difícil, informações são poucas que a gente tem do time adversário, do Maringá. A gente busca os sites especializados em Maringá e tal, aí as notícias são poucas, mas a gente sabe que a equipe vem fazendo uma boa campanha na temporada, que a equipe, a gente já mostrou inclusive isso aqui no canal, vem de uma vitória diante do São Joséense, que a equipe em 11 jogos perdeu apenas 2 para Atlético Paranaense e Coritiba, demais venceu ou empatou, então tem uma boa performance na temporada 2023, o time comandado pelo técnico Jorge Castilho, que é um técnico que, eu diria, torcida, tem um técnico ousado, um técnico ainda com 40 anos de idade, mas um técnico da nova geração ousado. Com ele não tem esse negócio não, coloca o time para cima, tira zagueiro, tira volante, bota atacante. Vamos ver o que acontece nesse jogo diante do Sampaio Corrêa. A gente espera que o Sampaio Corrêa não seja um time reativo, que o Sampaio Corrêa proponha o jogo, que o time tricolor, diferente do que aconteceu nos jogos aí da Copa do Brasil, que nós acompanhamos ontem, onde as equipes acabaram largando atrás, muitas delas ontem, pelo menos 3 equipes ontem largaram atrás, e aí nós tivemos depois eles buscando o resultado, inclusive o Santa Cruz foi um dos que aos 48 minutos foi que o Santa Cruz conseguiu, para você ter uma ideia, conseguiu o Santa Cruz o seu resultado na Copa do Brasil, o empate em 1-1, estava praticamente fora da competição. Então, meu amigo, não é fácil não. A coisa é complicada na Copa do Brasil, você tem que estar focado o tempo todo. O Alan Godoy, então depois do treinamento de Sampaio Corrêa, o Alan Godoy ele acabou falando o seguinte: sabemos da dificuldade que é jogar fora de casa, mas encaramos a partida como uma final. Estamos cientes da importância desse jogo para nós, atletas, e para o clube financeiramente. Vamos em busca dessa classificação a todo custo. Alan Godoy, zagueiro do Sampaio Corrêa. Então é isso. Aí o Alan Godoy pontuando, né? Para o clube é muito importante também fazer esse caixa financeira, até porque os salários não são salários que a gente pode dizer que são salários baixos, dentro da possibilidade
da medida do possível, do Sampaio Corrêa está sempre fazendo bons contratos, os jogadores que vêm hoje para o Sampaio Corrêa. E outra coisa, eles não reclamam, porque o Sampaio tem pago tudo aquilo que combina com os atletas, suas obrigações sociais. O que está faltando mesmo é o torcedor do Sampaio Corrêa vestir a camisa do Sampaio. Do torcedor, e eu não falo aqui, galera, com aquele que vai para o estádio. Não falo com aquele que vai para o estádio, com aquele que está sempre indo ao estádio. Não falo aqui com aqueles que não moram em São Luís do Maranhão, que moram fora do estado, que acompanham porque querem saber a notícia do seu clube, estão à distância, e até muitos desses que estão fora do contexto estado do Maranhão são sócios do Sampaio Corrêa, mas tem muitos aqui que não são sócios do Sampaio, que reclamam mais do que os sócios que estão aí, daqueles que vão ao estádio de futebol. Então é isso que nós estamos esperando, que o torcedor vista verdadeiramente a camisa do Sampaio Corrêa. Desculpa para você assistir o seu time do coração, acho que muitas delas são desculpas esfarrapadas. Porque não tem ônibus que vai diretamente do bairro para o estádio. Porque não tem, o ônibus não passa, a gente tem que ficar até altas horas esperando. Onde a gente sabe que se vier um time do Rio de Janeiro aqui, Vasco ou Flamengo, ou Corinthians, Palmeiras, São Paulo, lá da capital Bandeirantes para cá, a gente sabe que se for o jogo 10 horas da noite, vai dar o casa cheia. Isso aí a gente sabe. Mas quando é o Sampaio Corrêa, um time local, há sempre essa desculpa que já não cabe mais. Então o torcedor tem que verdadeiramente gostar do futebol. Porque às vezes muitos são chamados de modinha, que a torcida adversária chama. Então o que é que eles que dizem assim? Não, a torcida modinha não vai para o jogo. Não vai para o jogo a torcida modinha. E alguns ficam chateados. Aqueles que não vão, não tem que ficar chateado, porque não verdadeiramente estão ajudando o Sampaio Corrêa. É necessário que, se você cobra algo, você tem que dar a sua parcela de contribuição. E a gente vê que o Sampaio Corrêa está um patamar tão distante de média de público. Salvo engano, nessa temporada, a média de público do Sampaio Corrêa não chega a 1.000 torcedores, de acordo com os jogos que foram realizados no Campeonato Maranhense, Copa do Nordeste. Isso é pouco demais para uma instituição que está nesse ano fazendo os seus 100 anos. 100 anos, dia 25 de março de 2023, Sampaio Corrêa completando 100 anos de existência. Cadê o torcedor do Sampaio Corrêa? O que é que tem que acabar? É tirar todas as transmissões? É se transmitir só pelo radinho, você fica aqui no radinho ouvindo, transmissão de stream, de televisão, tudo, imagem já era, para ver se o torcedor vai para o estádio? Acho que tem que ser por aí. Tem que se pensar uma fórmula de que o torcedor não fique só em casa, que o torcedor saia de casa, que vá para o estádio, ou então que ele pague para assistir pela televisão. O clube tem que ter uma estrutura muito bem feita para que o clube, possa fazer suas transmissões em streaming, na sua TV. Então possa dali sim oferecer e o torcedor pagar. Se não quer ir para o estádio, paga assistindo. Então tem que ser dessa forma. Isso não fala aqui só do Sampaio, fala do Maranhão, fala do Moto e de todas as outras equipes. Então, se o torcedor não quer ir para o estádio, ele também não terá uma transmissão que não seja paga. Para entrar ele vai ter que pagar. Então é isso que o Sampaio Corrêa e os demais têm que fazer. Tá? Não vai para o estádio, mas tem a receita do streaming. Então você transmite, você recebe. E aí o torcedor fica no conforto da sua casa assistindo ao jogo. Porque o que é o entendimento que nós temos é esse. A desculpa de não ter ônibus para o estádio Castelão ou para o estádio Nilzinho Santos. Nilzinho Santos é central. Castelão, onde o Sampaio Corrêa manda seus jogos, hoje é no centro de São Luís do Maranhão. Porque se você colocar hoje, o Castelão está no meio da cidade. Então quem vem do Anjo da Guarda, quem vem do centro, quem vem do São Francisco, quem vem do Renascença, quem vem do Calhau, quem vem da Cidade Olímpica, quem vem da Cidade Operária, desses outros setores, do São Cristóvão, o Castelão é central ali para todo mundo. Central para todo mundo, o cara que vem de São José de Ribamar. Então, não há desculpa. O que o torcedor tem que fazer é ir para o estádio. É verdadeiramente apoiar, é verdadeiramente acreditar. É o nosso futebol.
A gente tem que torcer pelo nosso. Primeiramente o nosso, depois os outros. Não quero dizer que você não tenha outro clube para torcer. Claro que todos nós temos o nosso clube lá fora. Mas é lá fora. Porque na hora que joga aqui, nós somos Sampaio desde pequenininho. Nós somos Moto desde pequenininho. Nós somos Maranhão Atlético desde pequenininho. Então é isso. Tem que funcionar dessa forma. E hoje a gente chama o torcedor do Sampaio Corrêa para o estádio, porque a gente vê o nível hoje do Sampaio Corrêa para a Série B do campeonato, para disputar a Copa do Brasil, que está disputando a Copa do Nordeste. Então é necessário que o torcedor ele tenha essa consciência de verdadeiramente ajudar. Ah, mas eu vou protestar porque o Sampaio Corrêa não está fazendo contratações daquelas que eu espero que ele faça. Mas proteste lá dentro do estádio. Se associe ao Sampaio Corrêa. Dessa forma você estará contribuindo para que o Sampaio Corrêa faça boas contratações, tenha, lógico, tenha no seu elenco jogadores que você está pedindo, né? Jogadores aqueles conhecidos e não as famosas apostas, como muitos dizem aí, o Sampaio está fazendo apostas, o Sampaio Corrêa precisa contratar melhores jogadores, porque senão não vai a lugar nenhum. Mas o local de protesto, meu garoto, exatamente lá no Estádio Castelão. Se o Sampaio passar pelo Maringá, o Sampaio Corrêa vai ter o seu jogo contra o Marcílio Dias em casa, no Estádio Castelão. Copa do Brasil. Será que nós vamos ter mais de 10 mil pessoas? Sampaio que já levou 40 mil, Sampaio que já levou 43 mil, Sampaio que já levou naquele estádio mais de 90 mil pessoas após um jogo da seleção brasileira. Dizem até que foi mais de 100 mil, no estádio que na época tinha capacidade para 80 mil torcedores. Então é essa pergunta, apenas esse questionamento que a gente faz. E repito, não estamos falando para quem está fora do estado, para quem não mora em São Luís, para quem vai no estádio, quem está lá presente. E até um agradecimento do presidente e dos jogadores, de todos nós também, para esses torcedores. Aí, verdadeiramente tem que ir para o estádio. Sampaio Corrêa, vamos falar um pouquinho do Sampaio Corrêa. Daqui a pouco eu falo do Maringá, porque o Maringá tem poucas notícias do Maringá. A disponibilidade lá é mínima, né? Porque como é um time do interior do Paraná, então eles dão mais moral para aqueles times lá de Curitiba, aqueles times lá daquele eixo mais próximo, né? Então Maringá a gente quase não acha as notícias, mas de qualquer forma nós vamos comentar em relação ao último jogo do Maringá e o provável time, né? O time que ele lançou em campo, o Jorge Castilho. Mas aqui eu quero a participação do meu parceiro Afonso Diniz para trazer as notícias de hoje do Sampaio Corrêa. Craque Afonso Diniz, seja mais uma vez muito bem-vindo aqui no nosso canal Lécio Costa Narrador. Amanhã o jogo do milhão do Sampaio Corrêa, 1.400.000 para ser mais exato. O time tricolor entra em campo diante do Maringá pela primeira fase da Copa do Brasil e tá de olho nas gordas cotas, que a competição paga não só para esse confronto, mas para o percurso dela. O Sampaio, que já embolsou 1.250.000, se empatar pelo menos contra o Maringá, ganha 1.400.000. E aí recebe o Marcílio Dias, jogando por uma suposta segunda fase se avançar. E aí pode botar mais 2.100.000 dentro das suas contas. É isso mesmo, gente. É muita coisa em jogo economicamente numa temporada que é importantíssima para o Sampaio Corrêa, a do centenário. O Rony já foi, viu? Já inclusive segue neste momento para a cidade de Maringá, devendo chegar já para almoçar com a delegação do Sampaio Corrêa. E aí, neste momento, já fica integrado devidamente. Ele participa, inclusive, da última movimentação do Sampaio Corrêa, que acontece hoje à tarde no campo do Aruco, onde o Sampaio Corrêa trabalhou com sua logística para realizar o último treino tático, um trabalho de bola parada, onde o técnico Felipe Conceição também irá apontar os dados estratégicos para essa partida. Ele vai definir essa formação titular do Sampaio Corrêa, que tem essa dúvida se o Rony, que apesar de estar lá, pode ficar no banco pela questão física, e aí segura e bota uma peça no meio campo para dar uma maior composição, ou se vai mesmo com o Rony na formação titular e joga no 4-3-3 do time do Sampaio Corrêa. Teria então aí Luiz Daniel no gol, Lútica na direita, Joécia e Alan Godoy na zaga, na esquerda o Vitinho, Emerson, Rafael Villa, Natson no meio campo,
No ataque, Pimentinha, Rafael Furtado e Rony. Se não jogar o Rony, pode ser encaixado o Maurício, o Eloy para o meio campo mais forte, ou até para jogar no 4-3-3, se o Rony não estiver bem fisicamente, entra o Matheus Martins. Mas está todo mundo na bola, todas as peças à disposição, fica muito a critério do técnico Felipe Conceição. Ontem a delegação, inclusive, realizou um treinamento de reconhecimento e dia pronto para o jogo. Aconteceu lá no palco da partida, no estádio Willie Davidson, e o time do Sampaio Corrêa está praticamente pronto, com detalhes, ajustes finais e recepcionar o último jogador a se fechar com essa delegação, que é o Rony. A partida, portanto, acontece amanhã, jogo único, empate é do Sampaio Corrêa, que tem essa vantagem. A partida acontece no estádio Willie Davidson, às 8 da noite. As notícias tricolores, com Afonso Diniz. Grande Afonso Diniz, muito obrigado aqui pela sua participação no nosso canal Laércio Costa Narrador. Então é isso, Sampaio Corrêa fazendo o trabalho final. Hoje nós temos 12 representantes maranhenses em campo, então é isso, nós vamos acompanhar tudo aqui no canal Laércio Costa Narrador. Lembrando a premiação, né? A premiação é aquela que você já sabe, Sampaio já embolsou R$1.250.000 e se passar pelo time do Maringá vai embolsar mais R$1.400.000, a Bolívia querida. Provável time do Conceição tá aqui, galera, só para dar uma pontuada novamente. Luiz Daniel, Matheus Ludwig, Alan Godoy, Joécio e Vitinho, Emerson Souza, Rafael Vila e Nadson, Pimentinha, Rafael Furtado e Rony ou Maurício. E para finalizar, mostrar aqui que o Beach Soccer maranhense teve jogadores convocados. O Beach Soccer é do Sampaio Corrêa. 3 jogadores, Bobô, Datinha e Edson Huck, para a Copa América de Beach Soccer, que vai acontecer nesse mês. Então, os jogadores convocados aqui, o Mão, né? O Jordan, o Catarino, o Brendo, Zé Lucas, Felipe Silva, Mauricinho, Benjamin Júnior e Igor. Além dos maranhenses, como já falei, Bobô, Datinha e Edson Huck. Parabéns aí a essa moçada, é o Sampaio Corrêa também no Beach Soccer, vem aí também no basquete muito forte. Vamos também falar do basquete aqui no canal Laércio Costa Narrador e vamos transmitir também o Sampaio correndo atrás do tetracampeonato da Liga de Basquete Feminino. Por enquanto é só, minha galera, de olho no Sampaio Corrêa, que vai a campo nesta quinta-feira e hoje acompanhe os jogos da Copa do Brasil aqui no canal Laércio Costa Narrador. Estaremos transmitindo daqui a pouquinho em todas as suas emoções, Tum-Tum e ABC de Natal. Grande abraço a todos, fique com Deus e não esqueça, inscreva-se, acione o sininho, deixe o seu like, compartilhe e faça os seus comentários. Abraço a todos e até mais.